Bom dia, bom dia! Estamos começando mais um Mulheres no Comando, nossa nova temporada, e hoje abrindo com uma presença ilustre, Mônica Bazzi, ela que é CEO da Maple Bear de Barão Geraldo, CEO de 3 unidades, e hoje nós vamos conhecer essa história incrível da Mônica, que fez uma virada aí de carreira, uma grande líder feminina. Nós que somos do Mulheres no Comando, trazemos aqui mulheres que são referência aí no empreendedorismo. Tivemos grandes mulheres que foram nossas convidadas e hoje é uma grande honra recebê-la aqui. Olha, já vou aceitar aqui. Mandem essa educação bilíngue reservado aqui para vocês saberem. Olá! Oi, bom dia! Mônica. Como você está? Eu tô bem, tá tudo certo. Só tô Primeiramente, eu quero me ajeitando aqui com a. vamos lá, live é assim, ao vivo para todo mundo que tá aqui seguindo a gente, o Mulheres no Comando, nós trazemos mulheres que são referência aí no empreendedorismo. Você pra gente é uma grande referência como mulher, como mãe, e eu que tô agora com a minha pequena aí, trazendo essa educação bilíngue que a gente está desde de criança colocando, fiquei apaixonada pela metodologia Maple Bear e fiz questão de convidar você aqui para falar com essas mulheres aqui que nos seguem. Essa live ela fica salva, então depois a gente passa lá pro nosso Spotify, tem canal do YouTube, então depois essas mulheres que não puderam estar presentes aqui vão estar. Oi, Márcia, tudo bem? Te amo também, amiga. Não é mãe ainda, mas em breve fica na live, porque você vai conhecer a Mônica. Você tem uma história incrível, Mônica. Você tem uma virada de chave, você começou ali no RH. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Você é formada em psicologia pela PUC, tem especialização aí em análise de comportamento e hoje está aí à frente dessas escolas que estão gerando grandes resultados nas nossas crianças, que é o futuro do Brasil, né? Eu sempre falo que o futuro está ali na educação. E gostaria que você começasse se apresentando e contando para as pessoas um pouquinho da sua história. Seja bem-vinda. Ai, obrigado. É minha primeira live, viu? Eu nem sei se o áudio tá bom, tá tudo certo. Qualquer coisa Tá você me fala que perfeito. eu tento me ajustar aqui. Tá perfeito. Tá bom. Então, eu sou Mônica, né? Você já me apresentou. Na verdade, a minha primeira graduação foi em psicologia. Uhum. E eu fui, né, trabalhar como gestora de analista de recursos humanos, né? Na época eu era bem novinha, tinha ali, né, meus 25, 26 anos. E eu trabalhei numa grande empresa de varejo de moda em São Paulo. E minha carreira estava indo super bem, né? Como analista de recursos humanos, estava também ganhando umas promoções ali, ganhando um espaço. E aí a gente recebeu a notícia, né, que a empresa ia migrar, né, para Jaraguá do Sul, né, ela ia sair de São Paulo. Então foi uma demissão em massa, todo mundo foi demitido pela questão, né, de que a empresa mudou de estado mesmo. E aí naquele momento, né, eu fiquei muito na dúvida o que fazer, me recoloco com recursos humanos, né, vou atrás de fazer alguma coisa mais voltada para psicologia. E eu era super nova, né, falei, não, acho que eu vou tentar fazer alguma coisa mais voltada para psicologia. E aluguei uma sala, né? A ideia era ter um consultório à tarde, só que ainda demora muito, né, para você ter paciente, toda aquela história. E aí de manhã, então, eu fui trabalhar numa escola bilíngue, né? Isso foi em 2011, né? Na época não se falava de bilinguismo como se fala hoje, né? Era uma escola super pequenininha ali no bairro dos Jardins, em São Paulo, que tinha só educação infantil e o principal objetivo era preparar as crianças para as grandes escolas internacionais. Então as crianças ficavam lá um pouquinho com a gente, né? E depois elas iam para as grandes escolas, né? São Paulo, São Nicolas, essas que são as mais antigas, né? Internacionais em São Paulo. E aí ali eu fiquei, né? Um ano. E assim, nos primeiros meses eu já cheguei em casa e já falei, nossa, chega de RH, esquece isso, né? É educação, né? É pedagogia, né? É isso que eu devia ter feito desde sempre. Então, ali que eu me descobri, né? Assim, tava tudo indo bem, né? Aí, de repente, tudo mudou, né? De caminho. Quando a gente sente, né? Quando é para acontecer, o caminho ele vai sendo direcionado, independente do que a gente queira, né? Meio que Exato. Não, e foi acontece. exatamente isso, né? Não passava nunca pela minha cabeça, né? Trabalhar em escola. Foi realmente uma coisa, a princípio ali, né? Ah, vou fazer alguma coisa, um tempinho, né? E aí foi onde eu descobri realmente o que eu queria fazer da vida. A missão, né? Porque é uma grande missão. Eu Exato. falo que
você educar, você coordenar a educação, eu acho que é muito grandioso. E você tem feito isso ali, eu estou acompanhando há pouco tempo, né? Bom, 6 meses que a Rania está na escola, mas eu sou uma grande fã da marca, porque eu, antes de colocar a Rania aí na Maple Bear de Barão Geraldo, eu pesquisei muitas escolas, né? Então, por isso que eu me apaixonei tanto pela metodologia. E eu, como mãe, hoje, eu vejo como estar ao lado, as pessoas que você convive é quem você se torna. A gente, na nossa vida, a gente já vai vendo isso. E desde pequeno, você conseguir colocar isso na criança é algo diferencial. E a primeira vez que eu fui na Maple Bear de Barão Geraldo, que eu vi o tratamento, o diferencial dos professores, a metodologia, como vocês tratam os pais, tudo isso faz a gente se sentir muito mais confortável, né? E aí eu queria entender como que você chegou na Maple Bear, né? Como que você encontrou aí a Maple Bear na sua vida, depois como mãe, claro que você vai aprofundando essa história. Claro. Então, né, como eu falei, né, anteriormente, eu comecei a trabalhar nessa escola, né, ali em São Paulo, no bairro dos Jardins, e eu trabalhava só no período da manhã, né? Era uma escola que só tinha no período da manhã. E como eu decidi que eu não ia, né, voltar para o RH, não ia levar para frente, né, a questão da psicologia, aí eu comecei a procurar um emprego à tarde, né, uma escola para trabalhar à tarde. Uhum. E na época, eu tava, assim, a Maple Bear foi em 2011 isso, né, a Maple Bear estava começando a chegar no Brasil, começando ali a se consolidar. Claro que tem algumas escolas mais antigas, ali de 2007, 2008, mas assim, ali perto dos anos 2010, que foi que começou a ganhar mais corpo, né? Que a marca começou a abrir mais unidades. E então tinha acabado de abrir uma unidade no bairro que eu morava. Uhum. Na época também era uma escola bem pequena. E aí eu comecei a trabalhar lá no período da tarde, né, para complementar com essa outra escola que eu trabalhava de manhã. Uhum. E aí, assim, né, aquilo, uma vez que você pisa na Maple Bear, você não consegue mais sair, né? Aí eu acabei pedindo, né, para sair dessa escola que eu tinha começado e fiquei só trabalhando na Maple Bear, né, desde 2012. Aí eu entrei, né, comecei a trabalhar o dia inteiro, né, os 2 períodos, tanto de manhã quanto à tarde. Uhum. E como a escola estava chegando no Brasil, né, como a escola estava começando, foi assim, foi um privilégio, né, assim, para dizer o mínimo, acompanhar essa chegada da marca e o crescimento de uma escola que também estava chegando, né? Então, assim, a escola também começou pequenininha, né, e eu tive a oportunidade de passar por todas as turmas de educação infantil e crescer, né, e acompanhar todo o crescimento dessa unidade da Maple Bear, né, que era ali perto de onde eu morava. Eu vi que você começou no Klabin, né? Foi no Klabin. Isso, né, Chácara Clabin. E eu vejo assim que eu agora acompanhando, eu tô fazendo uma entrevista com você, mas eu também sou mãe, então eu tô trazendo também as questões que a gente vive ali no dia a dia. Eu vejo que a grande maior dificuldade hoje de uma escola é você ter esse tratamento da pedagogia. Quem você vai contratar, quem são as pessoas que vão ficar ali à frente, e você hoje, eu vejo que consegue coordenar isso muito bem, quando você vê algo que precisa ser melhorado, e isso é o diferencial da unidade onde estamos. E você já tem 2 unidades, né? Você tem 3 unidades hoje. Eu até falo aqui para a galera quais são essas unidades. Tem uma que já está bem, de Paulínia, né? Já está bem estabilizada, já está crescendo bastante. A da Maple Bear Barão Geraldo, ela tem 1 ano e meio, né? Como que você quer administrar isso? Como está sendo essa administração ali? Você como líder mulher da Maple Bear? Foi um processo bastante intenso, né? Assim, essa virada de chave, né? De sair de pedagoga a professora, né? Para ir para toda essa outra parte, né, da administração. A gente enfrenta bastante desafios, né? E os desafios começam assim, né, em momentos que a gente nem imagina que eles vão chegar, né? Sim. A unidade de Paulínia que a gente abriu em 2019, a mais antiga, quando a gente chegou na cidade, assim, a gente teve problemas com aprovação de projeto para poder iniciar a obra. A gente teve problema, né, de aprovação de bombeiro, de vigilância sanitária, né? Você entra num mundo assim que você não sabe que precisa de tudo aquilo, né, para fazer uma escola funcionar. Então, assim, foi um período bastante intenso, né, e de muito aprendizado. Desde 2019 até agora, a gente está com as 3 unidades, né? A gente começou com a unidade de Paulínia, que hoje em dia a gente está indo para o Year 6, né? Então é a unidade mais consolidada que a gente tem, a gente já está com, né, 2 segmentos completos, a educação infantil e o ensino fundamental, anos iniciais.
E aí depois veio, né, a escola de Barão. Sempre foi, né, um desejo a gente ter uma segunda unidade. A princípio, não era, né, a unidade de Barão. A gente tinha planejado, né, uma outra cidade aqui no interior, mas aí acabou que pela proximidade, pela questão de fazer mais sentido, né, para o público que a gente já atendia em Paulínia, a gente acabou assumindo, né, a unidade de Barão. E Uhum. aí, mais recentemente, veio a unidade de Jaguariúna, que aí veio, né, de uma relação pessoal, né, que a gente já tinha com o antigo mantenedor da unidade, e também a gente achou que fazia sentido, né, assumir. E aí, então, a gente está com essas 3 unidades. Perfeito, é. Tava pouco só duas, né? Eu queria mais uma. Sim, é O amor bastante trabalho. mas eu acho que o amor é muito grande e vocês estão evoluindo, crescendo. A gente sabe que quando começa a crescer assim é porque está sendo consolidado, né? E vocês têm Sim, uma marca sim. muito forte por trás. Eu falo que a Makeover, para quem não conhece, para as mães que estão aqui assistindo a gente, é uma metodologia que ele não é bilíngue, né? Você é uma imersão no inglês, é 100% inglês ali. Como que foi o inglês que o inglês entrou na sua vida? Esse amor pelo inglês e trazer toda essa metodologia para todos esses lugares e para essas crianças. Como que foi que você teve esse start? Na verdade, assim, né, o inglês abriu todas as minhas portas, né? Eu sempre tive, né, muita facilidade com língua, né? Comecei a estudar muito cedo. É claro que, né, na minha época foi uma aquisição tardia, né? Eu comecei a fazer aulas de inglês ali com 10, 11 anos, né, já bem diferente desse bilinguismo de imersão que a gente oferece hoje em dia. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, né, na Inglaterra. Então, quando eu voltei, assim, todos os meus empregos, assim, o inglês foi um grande diferencial, né? Inclusive, quando eu entrei nessa primeira escola que eu trabalhei, as donas eram não, né? Ainda são, a escola ainda existe, né? As donas são americanas, né? E assim, eu tenho certeza que eu só entrei lá realmente, né, pela questão da língua, porque eu não tinha experiência nenhuma, né? Tinha uma experiência com recursos humanos, né? Me deram essa chance muito por conta do inglês, assim. Então, o inglês para mim foi um grande diferencial, né? Ele abriu muitas portas para mim. Mas hoje em dia, quando a gente fala, né, de Maple Bear, de bilinguismo, né, eu acho que a Maple Bear ela vai muito além, né, do bilinguismo. Acho que, claro, ainda é um dos principais diferenciais, né? Acho que quando as famílias procuram a escola, elas vêm muito pelo bilinguismo, mas elas acabam ficando por outros motivos, né? Depois de um tempinho ali, em contato com a metodologia, em contato com a sala de aula, vem um outro encantamento, né? Vem uma coisa que vai muito além do bilinguismo. A hora que a gente começa, né, a mostrar para as famílias, né, expor as crianças a métodos de experimentação, né, o aprendizado baseado no brincar, e isso vem, né, de forma muito orgânica, né? A questão também de apresentação, de trabalhar em pequenos grupos. Né? Isso começa muito cedo ali na educação infantil, né? E vai indo, né, por todo o elementary school, né? Por todos os anos do ensino fundamental. Então, assim, a gente vê como a metodologia trabalha de forma global com a criança, né? De como o inglês é muito importante, sim, né? Mas ele acaba sendo a cerejinha do bolo, né? Dentro de tantas outras habilidades que são ensinadas, né? Ao longo do processo, né? Tem uma unidade que eu sempre gosto muito de usar como exemplo, que é uma unidade que tem na turminha do nursery, né? Que é a turminha de 3 anos, que é a unidade de floaters and sinkers, né? Que são objetos que flutuam, né? E objetos que afundam, que a criança ela é exposta, né? Ali a um método científico, né? A observação, ela vai criando as próprias hipóteses, né? Ela escolhe os objetos que ela quer experimentar, que ela quer testar se flutuam ou se afundam, né? E isso já vai construindo, né? Um raciocínio, né? Toda uma hipótese na criança que é uma habilidade que é muito interessante para o resto da vida, né? E mais para frente também começa a ter, né, os show and tells, o JK, que a criança escolhe um tema, se prepara, né, apresenta na frente do grupo inteiro. Né, e isso a gente está falando de crianças de 4 anos, né? E como essas habilidades de falar em público são importantes para o resto da vida, né? E a gente começa a introduzir, né, de forma muito natural e muito cedo nas crianças. Sim, eu vejo que assim, eu demorei, meu crescimento super tardio, estou estudando ainda. Eu
Filha, tá dando um eco só na sua voz. Eu não sei se tem alguma porta aberta aí. Não, tá tudo fechadinho. Deu um eco agora, mas acho que agora vai voltar. Tá. Eu falo que minha filha não iria passar, vai passar por isso, né? A gente tem isso na nossa vida. Meu marido também morou na Inglaterra, ele fala inglês. Minha cunhada é professora de inglês, então a gente tem isso na nossa família. Mas eu acho que é muito além do inglês. Depois que eu me surpreendi com a metodologia de vocês, porque dia a dia tem um amor também, né? Além da educação, existe professores que dão todo o tratamento, porque é o seu bem mais precioso, né? Então, não adianta você ter só o inglês, acho que tem que ter toda uma estrutura, né? E eu vejo que a Maple Bear é uma junção de várias metodologias, né? Tem muitas coisas ali, muitas nuances que muitos pais não talvez não saibam a grandiosidade disso. Tem o Montessori que tá junto, que a gente vê ali, tem várias coisas. Eu acho que esse que é o diferencial que muitas mães precisam conhecer e entender tudo isso para trazer os seus filhos ficarem tranquilos, né? Porque é uma coisa você colocar na escola só para cuidar do seu filho, outra coisa é você saber que está ali, mas está aprendendo, está evoluindo socialmente, a gente dizendo, né? Emocionalmente também, porque são crianças que estão, às vezes, passam mais na escola do que em casa. Então, é tão importante você ter esse cuidado, né? E você tem muito bem isso, é claro, e assim, para nós pais. Legal. Eu só queria fazer um comentário aqui que eu li, né? Um comentário aqui em Mogi Guaçu também tem. Tem, é uma escola maravilhosa, viu? A Denise, né, que é a diretora da escola, é nossa amiga e ela faz um trabalho lindo lá. Para quem for de Mogi Guaçu, vale a pena a visita também. Ó, tá vendo? É isso mesmo. E aí eu queria que você contasse agora um pouco para quem quiser conhecer a metodologia da Maple Bear, como que tá a abertura aí de vagas, como que tá esse novo momento, porque no meio do ano normalmente é quando os pais vão buscar as escolas. Como que tá para as pessoas conhecerem, para os pais que estão aqui assistindo a gente, que quiserem entender mais a metodologia, como é que funciona para eles encontrarem vocês? Claro, a gente, né, cada escola, como a gente falou, né, tá num momento de maturidade diferente, né, Uhum. então a escola de Paulínia a gente está indo para o sexto ano, né, o Year Six, que é o primeiro ano do ensino fundamental, anos finais, né, então lá a gente atende de Berker até Year Six, crianças de 2 a 11 anos. Aqui em Barão a gente ainda passa com educação infantil, né, Berker até a primeira etapa da educação infantil. 4 anos, né? Então, ali de 1 ano e meio a 4 anos. E Jaguariúna a gente está no terceiro ano, né? Então, ali a gente está do Berker, né? De 1 ano e meio até 9 anos, mais ou menos, né? Então, cada escola tem tá no seu momento. E a gente já está, né, com toda a campanha, já estamos aí nos preparando, né, de portas abertas para 2026. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, a gente é só acessar a gente pelas redes sociais, né, mandar um inbox, um recadinho, que a gente tem, né, toda a nossa equipe aqui que entra em contato para agendar uma visita e passar todos os detalhes, né, sobre a escola e até eventualmente oferecer um dia, uma imersão para a criança, que também é muito importante ouvir a criança, né? É muito legal que a criança passe um dia dentro da escola para não saber, né, se ela gosta, para ela explorar os espaços, para fazer uma decisão bem feita, né? Tá. Assim, a nossa proposta é que a criança comece com a gente, fique com a gente, né, todo o ciclo aí até o ensino médio. Então, né, é uma decisão que tem que ser feita realmente bem pensada. Sim, com certeza. E eu vejo, no meu caso, né, na experiência como mãe, eu acho que nós fomos no Experience Day aí, foi a virada de chave para a gente escolher a Maple Bear de Barão Geral. Temos várias unidades, como eu falei, temos outras metodologias escolas, mas quando a Hannah entrou na escola, o espaço da Maple Bear de Barão Geraldo específico, que é a que eu conheço pessoalmente, que é tudo plano, e a idade da Hannah consegue correr por ali, tem brinquedões que são enormes, que eu quero, inclusive, que as pessoas, depois eu vou marcar live para as pessoas aí por dentro para entenderem, entrar nas salas de aula para eles verem como que é a metodologia, porque muitas mães têm essa curiosidade. Então, esse Experience Day para as mães que estão aqui indo é um dia que você vai lá na escola, filho e passa por essa experiência. E nós, como mãe, para mim foi
incrível, eu me apaixonei. Acho e a Rania teve uma conexão muito grande já logo com a professora que é hoje a Sarinha, a professora dela, Sim. que é eu sou grande fã da Sarinha, a minha filha também chega em casa já falando da Sarinha. Eu acho que essa escolha também que vocês têm de escolher os professores, ver quem tá ali, quem é bom, quem não é, tem essa seleção também, você como diretora pedagógica, aí de tudo, olhando tudo, reportando aos pais. Então, a gente tem um aplicativo que a gente consegue falar, direto com os professores, direto com a reitora, a gente recebe todas as atualizações das crianças em tempo real. Ah, trocou a hora, aconteceu isso. Então, para quem é mãe, quer saber como é que funciona a metodologia, tudo certo. Tudo isso vale. Você é uma mãe também, eu queria até falar, a gente falar sobre isso. Você virou mãe e você trouxe esse amor também pro seu filho. Estuda na Maple Bear, é de Paulina que ele estuda, ele tá lá? Isso. Ele é um terceiro ano, ele tem 9 anos agora. Como mãe aí para as pessoas conhecerem também. Ai, então, né, a maternidade muda tudo, né? É uma loucura. Meu filho tem 9 anos, né, atualmente. Quando eu fui mãe em 2016, eu já trabalhava, né, na escola, já tinha uma certa experiência, né? E quando a gente decidiu mudar para Paulínia, ele tinha 2 anos, né? E foi assim um super desafio, né? Porque a gente teve que, eu tive que mudar, a princípio ele, né? Com o auxílio da minha mãe, né? Que uma rede de apoio é essencial, né? É fundamental. E aí a gente mudou para Paulínia para começar a montar a escola de Paulínia, né? E ele era super pequenininho na época, né? Então, assim, a gente teve muitos desafios, né? Tanto de adaptação na cidade, né? Adaptação da rotina, adaptação da rede de apoio. Mas aí a parte boa é que, assim, né? Como ele tinha 2 aninhos, ele já logo começou na primeira turma no Toddler, né? E segue com a gente desde então. Né, tá no terceiro ano hoje. Mas acho que a maternidade, de modo geral, assim, né, ela te traz, né, uma visão diferente, né, sobre as crianças, né, ela te deixa com uma escuta mais atenta, melhora a sua empatia. Eu acho que a maternidade, ela, assim, para a área da educação, né, falando de mim, assim, ela só trouxe ganhos, né. Claro que é muito difícil conciliar tudo, né? Não é fácil, uma criança de 9 anos, mais a gestão das escolas. Né, tem seus desafios, claro, né? É uma criança que ainda tem bastante demandas, né? Que precisa de bastante atenção, mas seguimos, né? Assim, sempre visando esse propósito maior, né? Que é a entrega da educação de qualidade. E ele é a nossa grande propaganda, né, digamos assim, como ele está na escola desde muito cedo, né, então, assim, a gente vê exatamente também, né, como a metodologia já trouxe benefícios para ele, né, uma criança que é desinibida, uma criança que gosta de falar em público, né, uma criança que vai bem em concursos, né, de matemática, e isso, né, que a matemática na Maple Bear é uma matemática completamente desconstruída, né, ela prioriza raciocínio, né, a repetição, o cálculo, e a gente começa a ver, né, como esse aluno número 1 também, né, representa tanto a escola e tanto a metodologia. Como experiência da Rania, hoje nós tivemos reunião aí com a nova, ela é educadora também, como que é a função dela? A nova... Ela é a coordenadora pedagógica, né? De Maple Bear, assim, isso. Aprendizagem para ela, é uma grande mulher, e a gente estava comentando da evolução da Rania. A Rania sempre foi uma menina muito tímida, né? E só ficava comigo e com o pai. Então, a gente tinha essa dificuldade de ir com outras pessoas. E em 6 meses, a Rania está muito mais desinibida, conversando, falando. O inglês dela, ela já está misturando o inglês com o português, assim, em 6 meses. Óbvio que a criança já tem essa como é que se diz? Já é muito mais rápido. Sim, com certeza. A facilidade, né? Mas a evolução dela em todos os sentidos ali da Maple Bear, assim, tem sido muito incrível. Isso porque ela só fica meio período na escola. Sim. Não, e essa é uma das grandes vantagens, né? Assim, vantagens não, né? Mas um dos grandes diferenciais, né, associados ao bilinguismo, né? Que é esse cérebro realmente, né, mais plástico, né, que desenvolve mais sinapses, né? A criança consegue transitar com muito mais facilidade, né, entre assuntos. Já é comprovado também que
a criança, né, que é exposta a um ambiente bilíngue tem um controle inibitório melhor, né? Porque como ela tem que inibir uma língua para falar outra, né? Uma criança que desenvolve muito mais habilidades aí, né, ao longo da vida, justamente por estar exposta, né, a esse ambiente bilíngue. Perfeito. E assim, a gente está aqui nessa live, a gente trouxe essa live, trouxe você para Mulheres no Comando, mas a gente vai iniciar agora uma sessão de lives aí da Makeover, né? Vocês agora estão vindo para a rede social mais fortemente e eu estou muito feliz de vocês terem aberto essa porta aí para que eu consiga trazer convidados. Ao longo desses meses agora, a gente vai trazer convidadas para falar sobre diversos temas da educação bilíngue e assim, da metodologia Makeover, também de pedagogia. Então, são vários convidados que a gente vai trazer aí. Eu queria que você contasse como que você está pensando, imaginando aí do marketing para as pessoas entenderem, porque eu acho importante aproximar as pessoas, né, para entenderem como é que isso funciona aí dentro. Então, a gente vai trazer assuntos diversos e mostrar ao vivo para as pessoas. É um podcast aí da Makeover que eu fiquei muito feliz que vocês estão abrindo aí também. Conta aqui para as pessoas como que vai ser isso e depois a gente responde aqui a pergunta acho que é Perfeito. A ideia, acho que veio justamente para a gente levar, né, a Makeover um pouquinho mais perto das pessoas, né, para desmistificar bastante, né, essa questão da educação bilíngue e para as famílias, as possíveis, né, famílias, né, que venham a ingressar na escola, entendam, né, assim, a proposta, os diferenciais e o que a escola, né, se propõe a fazer, né? Então a gente vai, né, como você mesmo disse, né, a gente vai fazer essas conversas com especialistas, né, para a gente aprofundar em alguns temas específicos, para quem, né, tem dúvida, para quem não conhece tão bem a escola, né, consiga aí sanar todas as curiosidades, todas as dúvidas. E ter uma informação clara, né, a respeito da Makeover e do bilinguismo. Perfeito. Então, aguardem aí que a partir da próxima semana, os próximos meses, aí a gente vai trazer muito conteúdo. A Makeover vai... mandem as dúvidas que vocês tiverem, mães, mandem pra gente. Ah, tenho dúvida, quero mais metodologia. Mandem os temas que a gente vai abrir aqui também, vai convidar várias pessoas para aqui, que acho que é muito importante a gente ter essa troca, esse relacionamento da Makeover com as famílias, né? Ó, tem uma pergunta aqui, um pouquinho para a pergunta, antes de fazer encerrar aqui com Claro. sobre criança muito tímida, que não se interagem com outras. Sei como é a experiência para crianças com TEA. Tá. Bom, vamos ver se eu entendi, né? Eu acho que a dúvida é basicamente como é que a escola atende, né? Como é que trata, né, crianças dentro do transtorno do espectro autista, né? Que é essa sigla TEA, né? Na verdade, assim, como a Makeover é uma escola, né, que é centrada na criança, né, e trabalha com centros de aprendizagem, o que quer dizer, né, trabalhar com centros de aprendizagem? Quer dizer que, ao contrário das metodologias tradicionais, né, na segunda-feira não estaremos todos fazendo uma apostila na página 10, né? Na segunda-feira haverá, né, vários tipos de atividade proposta e cada criança pode aprofundar em algum tema, né, de acordo com o seu interesse, né? Então, tem os centros de aprendizagem dentro da unidade. Então, assim, como é uma unidade, uma metodologia que é voltada na criança, né, então, assim, as crianças dentro, né, do transtorno do espectro autista conseguem se desenvolver muito bem, justamente por ter esse olhar diferenciado, né? Justamente por a gente conseguir direcionar a criança para uma atividade que seja do interesse dela, né? Acho que é basicamente essa a dúvida, né? Como é que é a experiência para as crianças com TEA? Exatamente. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu sim. E isso foi assim, algo que para até que os pais estão assistindo, quando a Rani entrou na escola, eu pude participar dela, né? Diferente de outras escolas, eu entrei dentro da sala, então a gente fez essa desconexão, né, da mãe com a bebê, muito tranquila, de acordo com o tempo dela. E eu achei também que normalmente deixa a criança chorando e vai embora a mãe e meu Deus, né? Não, Sim. eu fiquei dentro da escola, dentro da Makeover,
então eu fui saindo da sala, depois eu fiquei pertinho e quando precisava eu ia. Então, essa transição, essa adaptação da criança, também eu achei muito interessante de vocês. E a Rania demorou um pouco, porque ela é super grudada comigo, mas ela tem um amor pela escola, ela quer ir para a escola, ela gosta de ir para a escola. Então, Claro. tem esse medo, né, de separação, todo esse cuidado que a Maple Bear tem é muito sensacional. Sim. Eu acho que o acolhimento é uma das grandes das bandeiras, né, que a gente tem. O acolhimento e a proximidade com as famílias, né? Acho que como eu disse, né, cada criança é única, né? Cada criança tem o seu tempo, né, de adaptação e cada família também, né, tem uma demanda diferente. A gente já, assim, eu já vivi várias experiências, né, de famílias que querem ficar bastante tempo, famílias que querem ficar pouco tempo, né? Então, assim, é muito importante ter essa visão específica para cada demanda familiar e para cada criança, né? A gente tem que ver ali tanto quanto famílias e crianças estão seguras para a gente optar por dar esse próximo passo, né? De não, então agora concluímos a adaptação, né? Precisa ficar um pouquinho mais, né? E essa é um dos grandes diferenciais aí que a gente tenta oferecer, né? É uma adaptação com acolhimento e respeitando a necessidade das famílias e da criança. Perfeito. Para fechar aqui com a eu queria que você falasse para as mulheres, as mamães aqui que estão assistindo, os papais também, né? Que tem muitos homens também, que querem colocar seus filhos numa escola bilíngue. Qual seria o seu convite para essas pessoas? Qual a mensagem que você deixa para os pais? Bom, primeiro, né, quem quer colocar numa escola bilíngue, venha para Maple Bear. Né, temos 3 unidades na região, né? E assim, né? Acho que para entender, para viver, né, a melhor coisa é realmente fazer uma visita, né? Viver um experience day, colocar a criança, né, para viver esse ambiente de imersão, para sentir realmente, né, tudo que a gente fala na teoria, né? A Maple Bear, né, como eu disse lá no comecinho, né, eu acho que o bilinguismo é a cereja do bolo, né, eu acho que a gente ensina várias habilidades, né, que são super importantes para o resto da vida da criança em língua inglesa, né, então isso é um diferencial. Mas assim, acho que vale muito uma visita, né? Uma visita à sala de aula, né? Não só até a escola, trazer a criança para sentir, né? Como é que é esse dia a dia num ambiente de imersão de uma metodologia canadense. Exatamente. A criança sai com a certificação, isso eu achei incrível, e todo o acompanhamento que vocês fazem até. Eu sei que cada unidade vai aumentando o ano conforme vai crescendo e a demanda também, né? Então, espero que a Rania fique aí até ela para fora do Brasil. Sim. Tem essas inversões que vocês fazem que eu acho muito legal, né? A partir de que ano que eles começam a viajar, assim, para fora? Tem um programa assim nesse sentido? Sim, sim, a partir do 6º ano, né? Sexto Lá ano? na unidade de Paulínia, o ano que vem a gente já vai ter a nossa primeira viagem. Né? Ainda não é uma viagem muito longa, né? Assim, é um intercâmbio de 2 semanas. Se você pensar que são crianças de 11, 12 anos, é bastante, né? Mas ele começa ali no 6º ano, mas o study abroad, né? Que aí realmente fica 6 meses fora, aí já é mais no high school, aí eles já são um pouquinho maiores. Então, ano que vem a gente já vai ter a nossa primeira vivência no exterior com as crianças do 6º ano de 2 semanas. E você, né, bem me lembrou, é tanta informação, tanto assunto que eu até tinha esquecido, sobre a questão do duplo diploma, né? Hoje em dia, um dos grandes diferenciais da Maple Bear é o duplo diploma, que o que isso significa, né? Que a criança que sai daqui no ensino médio, ela recebe o mesmo diploma que uma criança que terminou o 3º ano do ensino médio no Canadá. Então, isso abre portas, né, não só para faculdades no Canadá, mas para faculdades, né, fora do Brasil, em todos os lugares, né? Hoje em dia já tem uma aprovação bem grande, né, de unidades, né, que estão com high school, e muitas crianças, né, muito jovens, né, já são maiores, indo fazer faculdade, né, fora do Brasil. Muito incrível. Eu achei assim, acho que é o plano, né, da criança. É você colocar numa escola que tem um planejamento a longo prazo, né? Não é, vou ficar aqui só esse ano, só um pouquinho, depois mudo, aí depois vou. Não, você cria uma relação a longo prazo com a família. Né? Então, eu acho isso muito importante, muito interessante.
tudo isso que vocês estão criando. Espero que a gente fique junto em muitos anos, se Deus quiser. A gente também. Começando. Estou muito feliz. Que Deus abençoe a semana de vocês. E em breve, semana que vem, a gente vai... Acompanhem aí as lives da Maple Bed de Barão Geraldo. E também pode ir para as outras também. A gente vai mostrando tudo. Acompanhem tudo que a gente vai mostrar cada detalhe para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. Então tá ótimo. Obrigada, viu, Paty, pela oportunidade, por abrir aí essa nova temporada de Mulheres no Comando. E vamos aí agora seguir, então, com os nossos podcasts. Vamos que vamos. Um beijo. Vamos, até mais. Obrigada a todos. Essa live fica salva. Quem tá aqui seguindo a gente, depois vai lá pro canal do YouTube, vai lá pro Spotify também. Então, e vai ficar aqui salva no meu, tá bom? Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.